Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a uma palavra de Deus, palavra que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Hoje eu queria falar sobre lar desajustado, uma tragédia. E trazer um personagem na Bíblia, Jefté, como que por causa dessas sementes de desajustes, que ele cresceu num lar totalmente desajustado, a consequência que teve na sua vida. A Bíblia diz assim lá em Juízes capítulo 11, no versículo de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Só até aqui, depois nós vamos ver o final do capítulo, quais são os desdobramentos, as ações desse lar desajustado de Jefté. E queria trazer para nós que muitas vezes nós não somos filhos perfeitos, não somos pais perfeitos, e não moramos numa casa onde a nossa casa é perfeita, o nosso lar é perfeito. Mas é possível sim, com a graça de Deus, a direção de Deus e juntos a palavra de Deus, Deus transformar a nossa casa. Eu creio nisso de todo o coração. Eu creio que Jefté, mesmo sendo um lar desajustado, mesmo Jefté feito um voto inconsequente, que nós vamos ver mais para frente. Mas quando você lê Hebreus 11:32, está lá que Jefté está na galeria dos heróis da fé. Que, a despeito de tudo isso, a graça de Deus veio, trouxe vitória sobre ele e restauração. E eu creio que pode acontecer na minha e na tua vida. Mesmo não tendo lares perfeitos, não vindo de lares perfeitos, mas a graça de Deus pode transformar a minha casa, a tua casa. Pode transformar a tua família. Você que talvez está me assistindo esse vídeo, talvez a sua família não é uma família perfeita. Talvez você está enfrentando alguns desajustes na sua casa. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que se você deixar Jesus entrar na sua casa, Ele pode transformar em nome de Jesus. E a partir de você, eu creio de todo o coração. Quais foram os desajustes na vida de Jefté? O primeiro é que a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. E o pai dele já tinha uma outra família, já tinha outros filhos. Lar desajustado, Jefté era indesejado pelos seus pais. Os pais de Jefté não o programaram, não o desejaram. Ele era um filho indesejado, um filho que foi fruto de um acidente. E trouxe esse desajuste na vida de Jefté. Quando os filhos são acidentes, e os pais deixam muito bem claro isso na vida dos filhos, que os pais não amam, que os pais não queriam, que os pais tiveram que cuidar dele, tiveram que suportar ele. Isso torna uma pessoa sem segurança, sem amor próprio, uma pessoa com autoestima baixa. Outra coisa que acontece na vida de Jefté, no versículo 2, a Bíblia diz que os seus irmãos o expulsaram da casa e diz: vocês não têm herança com os pais. Além de ser expulso, de não participar da herança, ele teve que procurar outro lugar para viver. Essa competição entre os irmãos, não tem amor entre os irmãos. Isso é tragédia, isso causa mal, isso causou em Jefté uma culpa, um desejo de vingança, um ódio. E para piorar, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que homens levianos, homens com uma índole, se juntaram a Jefté. E a gente sabe que isso trouxe consequências. Com quem você está andando? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Que às vezes pessoas que vieram até de lar ajustado, pessoas que tiveram valores, mas às vezes as pessoas com quem ele anda
acabou se tornando, abriu mão de todos os valores para se tornar uma pessoa leviana, aqui conforme o texto dá. Mas eu não queria falar da tragédia, mas olha o desdobramento de tudo isso, o desdobramento de todo esse desajuste. Lá no capítulo 11 de Juízes, no versículo 30, Jefité ele faz um voto ao Senhor. E ele diz: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta me sair a casa depois do encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em sacrifício. E no versículo 34, depois que ele vem da guerra vitorioso, ele fez um voto a Deus, Deus honrou o voto de Jefité. E quando ele vem vitorioso, e ele fala: a primeira pessoa que entrar na porta da minha casa, eu oferecerei como holocausto, como sacrifício. A primeira pessoa que entra, lá no versículo 34, diz que é a sua filha. E o texto deixa bem claro que é a sua única filha. Deus não pediu esse sacrifício. Deus ele não queria que fosse desse jeito, mas esse voto inconsequente, e esse voto inconsequente, essa religiosidade inconsequente de Jefité, teve fruto lá desde o seu lar, desde a sua infância. E ele faz esse voto desajustado. E aí a gente vê toda a consequência. Mas eu não queria falar da tragédia. Eu queria falar como reverter isso. Como que podemos mudar, apesar de muitas vezes pessoas virem de lar desajustados, vindo de competição entre os irmãos, de ter amigos que ao invés de influenciar positivamente, o influenciaram negativamente. Como mudar isso? A primeira delas é o amor de Deus, é a graça de Deus, é buscar ao Senhor, é crer que Deus pode mudar toda e qualquer situação. É tomar uma decisão na sua vida. Uma decisão conforme está lá no capítulo 24 de Josué, no versículo 15. Quando Josué ele toma uma posição. Quando o povo está em idolatria, o povo quer servir a outros deuses, Josué toma uma posição e diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeira mudança que começa, não importa o quão desajuste seja a sua casa, mas a mudança começa quando você toma uma posição de ser um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro jovem de Deus. Quando você fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Através de mim, a começar em mim. É isso. Eu acho que às vezes eu vejo orações que elas são orações omissas. Orações omissas é aquelas orações, sabe? Deus, abençoa a minha família. Deus, salva a minha casa. Deus, abençoa a minha igreja. Deus, abençoe São Paulo. Deus, abençoe o Brasil. São orações omissas. Sabe qual é a oração correta? A oração de alguém que decidiu ser um instrumento de Deus é falar assim: Senhor, usa-me para que através de mim a minha casa venha servir ao Senhor. Deus, usa-me para que através de mim a igreja onde eu congrego seja uma bênção. Deus, me usa para que a minha cidade seja uma bênção. Onde estiver alguém necessitado e eu posso suprir essa necessidade, Senhor, me usa. Senhor, que abençoa a minha vida, para que através da minha vida, do meu trabalho, dos talentos que o Senhor colocou, que o meu país seja uma bênção. Essa é uma oração responsável. É uma oração de quem tomou atitude. E as mudanças começam quando você toma essa atitude. Quando você fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a mudança começa, quando eu começo a ter um relacionamento com Deus saudável, um relacionamento com Deus de maneira espiritualizada, dentro da palavra de Deus. Deus nunca pede sacrifício humano. E Jefité, de maneira equivocada, sem conhecer a palavra, sem consultar a Deus, faz esse voto equivocado. Ter um relacionamento com Deus correto, o Deus da Bíblia. Deus ele não pede sacrifício, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário através de Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Tudo que você precisa, tudo o sim de Deus está em Jesus Cristo, na cruz do Calvário.
Cuidado com esses lugares que falam, olha, faz esse voto com Deus, faz esse sacrifício, adquira essa rosa ungida, adquira esse sal, adquira isso. Isso é mentira. O relacionamento com Deus correto é um relacionamento que está na palavra dele. Leia a palavra, estude a palavra de Deus, guie pela palavra de Deus, você vai ter um relacionamento saudável com Deus e não vai ter nenhum voto equivocado com Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Não seja como o Jefité desajustado, mas que através da tua vida tenha um lar ajustado para a glória de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você.